consegue se entender, tá bom? Seja bem-vindo em nome de Jesus e convido a igreja a abrir nossas Bíblias, Isaías capítulo 53, versículos de 1 ao 5. Hoje é culto de meditação, né? Os irmãos, tendo encontrado, vamos ler em nome de Jesus. Vou ver se eu consigo acompanhar os irmãos na mesma tradução, né? Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como a raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e o tínhamos em estimas. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém? Este é o Cristo vivo que nós servimos. Oremos ao Senhor. Deus Pai eterno, louvado e agradecido este é o santo nome, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor meu Deus, por nos concedermos essa oportunidade desta noite, de nós estarmos reunidos aqui, Senhor, para te louvar, te glorificar, Senhor, te exaltar, porque você é tu merecedor de toda a honra e toda a glória, Senhor. E a tua palavra essa noite venha nos encher, Senhor, encher do teu Espírito, Senhor. Derrama a tua graça sobre a igreja, Senhor. Que esta noite, Senhor meu Deus, nós podemos se alegrar, Senhor, porque eu creio que esse trabalho está sendo ministrado, Senhor, na presença do Pai, o Filho e o Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, me capacita, Senhor, para que eu possa transmitir a essência da tua palavra para a igreja, Senhor. Alimenta, Senhor meu Deus, cada coração, cada mente, Senhor, e que todos nós podemos sair daqui esta noite cheio da tua graça, Senhor, derramado sobre nossas vidas, e nós te agradecemos, te glorificamos e pedimos. Fica conosco, Senhor, e opera maravilha em nosso meio. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje é um culto de meditação, e sabemos que no Brasil, vários países celebram Páscoa. Nós temos esse tema hoje. Que troca foi essa? Será que houve troca? E a gente sabe que hoje em dia nós vemos um grande comércio, um comércio guloso, né? Vendendo ovinho de coelho, vendendo chocolates, enfim, um grande comércio corre. Mas quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos um grande significado. Nós vemos Deus, acima de tudo, operando e escolhendo um povo. E quando Deus fala com Abraão, oferecendo um carneiro, Deus fala com Abraão, mostrando a sua grandeza, mostrando o seu plano salvífico para o povo. Ele fala para Abraão da escravidão do povo no Egito. Ele fala para Abraão tudo o que ia acontecer no decorrer dos anos. E observamos que quando José desce para o Egito, vendido como escravo pelos seus irmãos, ele é usado por Deus de tal maneira que ele se torna governador do Egito. E com esse poder, Deus faz por onde toda a família de José descer para o Egito. E quando chega no Egito,
já cumpre-se a palavra do Senhor que 400 anos aquele povo ia ficar escravo naquela região. E quando entra outro faraó que não conhece José, aonde o povo hebreu passa a ser escravo, trabalho esforçado, por aproximadamente 400 anos. No Êxodo capítulo 12, nós observamos Deus levantando Moisés agora para celebração da Páscoa através de Moisés. A palavra Páscoa, ela significa por cima, quer dizer que toda autoridade, toda honra e toda glória está sobre o comando do Senhor. Então Deus ordena, mate o carneiro, e hoje vocês vão celebrar a Páscoa, a libertação de vocês do Egito, o carneiro novo, carneiro sem defeito, e não é para sobrar nada. Durante a noite vocês comem isto, e não é para sobrar nada, é para se dividir, e é para comer rápido. A carne, ervas amargas e vinho, e com isto vocês vão ser libertos agora dessa escravidão do Egito. E assim celebra a Páscoa. Depois das 10 pragas, quando o anjo do Senhor passava a noite, e aquela casa que não tivesse o sangue na porta, ali morria alguém, morria o primogênito daquela casa. Mas a ordem do Senhor: todo animal que matar, toda casa de hebreu, vocês comem da Páscoa e passam o sangue do cordeiro na porta da casa. Então, quando o anjo da morte passava ali naquele lugar, ninguém morria, porque ali estava sobre o poder de Deus, ali estava debaixo do poder de Deus. Deus é Deus, Deus opera maravilha no meio do seu povo. E hoje nós temos esse texto de Isaías capítulo 53, que fala de uma forma, alguns teólogos falam que parece que esse texto foi escrito ao pé da cruz, porque ele revela de uma forma do jeito que aconteceu. Tudo que ocorreu foi escrito através do profeta Isaías. Deus transmite a mensagem do povo para o povo, e Deus usa o profeta Isaías numa palavra profética e revela tudo o que vai acontecer no decorrer dos anos. Então, fica um tema que troca foi esta. Observamos que houve uma troca de 2 prisioneiros, e a igreja imagina a gente poder contemplar uma pessoa, digamos assim, de uma mente criminosa, por algum motivo ele ser liberto, e de repente a gente poder contemplar alguém inocente e for condenado por um crime que não fez. Esta foi a questão em jogo no momento. Houve essa troca de um inocente pagar por um crime que não fez, e alguém que tinha um grande problema com a justiça, digamos assim, ser liberto. Você chamaria isso hoje de quê? Fica essa pergunta para a igreja, né? Você chamaria isso de quê? Se você pudesse ver isso hoje. Foi exatamente isso que aconteceu ali na cruz do Calvário, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cruz não foi um acidente, a cruz foi uma substituição, ou seja, uma substituição. Para o mundo, uma condenação, mas para nós ali foi um recomeço, para nós ali foi uma libertação. E observamos que morte de cruz era o crime mais horrível que existia na época. Era crime de tortura, era humilhação, era, digamos assim, a coisa mais horrível que podia acontecer na vida de um ser humano. E Jesus agora está ali se cumprindo
o que o profeta Isaías já tinha falado. Quem deu crédito para Jesus? Quem estava presente com Jesus naquele momento? Mas, começando lá em Adão, pela desobediência humana, o homem ele vem sendo expulso do paraíso, e agora afastado da presença de Deus, afastado da família de Deus, digamos assim, se torna um pecador. E agora chega a hora de Jesus assumir o lugar que era nosso. O homem de filho de Deus passa a ser chamado criatura de Deus, e Jesus, ele assume esse preço de malfeitor, ele assume esse preço de criminoso, ele assume esse preço de um pecador sem ter pecado. Imagina se não tivesse esse plano salvífico de Deus, como que seria? Jesus não era o culpado. O culpado era o ser humano. O culpado seríamos nós, no caso. O castigado não podia ser Jesus. O castigado teria de ser nós. E Jesus, ele toma posse desse lugar. Nós merecíamos esse castigo, mas Jesus, ele foi ferido. O profeta Isaías já tinha avisado isso. Deus já tinha falado através do profeta Isaías. Ele foi ferido em nosso lugar. Ele foi moído. Porque a gente acha em outros estudos que os soldados romanos ali, eles eram peritos em torturas. Eles torturavam o ser humano com prazer, com honra. E Jesus passou por esse castigo. Ele foi castigado de uma maneira horrível em nosso lugar. Jesus, ele não morreu por si. Ele não tinha motivo para morrer, mas ele morreu por nós. A cruz ali era minha, a cruz era sua, a cruz era nossa, mas Jesus, ele assume essa morte. A cruz foi ocupada por ele, sendo que cada um de nós teria o direito dessa cruz, mas como se eu dissesse assim, eu vou pagar a dívida de vocês. O salário do pecado, nós sabemos que é a morte, porque não tinha condições de um pecador justificar o seu pecado diante de Deus. Mas é como Jesus chegasse e dissesse assim, toda a tua dívida agora é minha, você não deve mais nada, eu vou pagar a sua dívida. Ele fez isso. Ele nos deu o que era dele. O que nós tínhamos para trocar com Jesus? Mas ele trocou com nós. Ele deu a sua glória para cada um de nós. Ele deu o seu lugar para nós. Segundo a Bíblia, Mateus capítulo 27, o versículo 21 e 22. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? E eles responderam. Toda a multidão, influenciada pelos religiosos da época, responderam: Barrabás, porque tinha dois, e um ia ser livre, outro ia ser condenado. Então a multidão ali, entusiasmada naquele momento de cegueira espiritual, mas entusiasmado pelas autoridades da época, diziam: Barrabás. A troca nesse momento. E perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? E eles, continuando influenciados pelos religiosos, todos gritam em uma só palavra: crucifica, crucifica. Olha como acontecem as coisas. O inocente morrendo no lugar do criminoso para
salvar uma nação, que ter essa nação o direito de ser chamada nação eleita, povo escolhido de Deus. E na cruz ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus continua intercedendo pelo povo, mesmo na cruz. Talvez se ele olhasse para nós aqui hoje, ele conhece o nosso pensamento, ele conhece a nossa mente. Talvez os nossos pensamentos iam dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele nos deu perdão. O perdão de Jesus para nós é um presente imerecível. Pecado, o salário é a morte, mas Ele nos deu essa graça, nos perdoou, Ele nos deu salvação, direito imerecível. É um povo pecador, Ele se oferece para nos dar o direito de salvação. Ele nos traz o direito de vida eterna. É um povo que era para ser excluído, pela misericórdia de Deus, Ele nos traz o direito de vida eterna. Ele nos traz a oportunidade de nós termos acesso a Deus. A irmã já falou hoje nós podemos chegar em casa e dobrar nossos joelhos e falar com o Pai como filho espiritual, pedir perdão, recomeçar de novo, tentar outras vezes até que dá certo, de nós ter esse verdadeiro encontro com o nosso Pai Celestial. Jesus, Ele tira essa intermediário, digamos assim, que no Antigo Testamento tinha um sacerdócio irreal, que a gente tinha que ir até o sacerdote. Hoje em dia nós vamos direto ao trono da graça e conversamos com o nosso Pai Celestial. Não foi uma troca justa, foi uma troca da graça e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Talvez se nós fosse justificado porque era merecedor, não teria acontecido graça. Mas diante do poder soberano de Deus, Ele nos deu essa graça, porque Ele tem poder de restaurar o pecador. Ele nos deu esse direito de nós recebermos dele a justiça celestial, e podemos dizer que aqui nós estamos de passagem, mas um dia nós vamos herdar nossa verdadeira morada, em nome de Jesus Cristo. Podemos dizer que eu era condenado e Ele foi condenado em meu lugar. Nós éramos condenados e Ele foi condenado em nosso lugar, porque Ele nos amou. Deus nos amou de tal maneira, irmãos. Por mais que nós fazemos, mas nós nunca vamos ter o direito de dizer: eu fiz porque eu mereci. Eu fiz porque Deus teve misericórdia de mim. Eu era pecador e Ele me justificou. Eu estava perdido e Ele me chamou. Talvez a gente pense: mas eu tenho tanta vontade de ir na igreja hoje, e o Espírito Santo está chamando. Vamos para a igreja hoje. Vai, meu povo, se reunir. Procura os verdadeiros adoradores, espírito e verdade. E a pessoa não consegue escutar direito a voz do Espírito Santo. Diz: eu estou com vontade de ir na igreja hoje, mas eu acho que eu vou no lanche tomar uma sopa, né? Eu estou com vontade de ir na igreja, mas vou deixar para o domingo que vem. Ele desobedece ao Espírito Santo, desobedece ao chamado de Deus, porque Deus, Ele nos chama. Deus, o Espírito Santo nos convida para vir para a igreja, e das vezes, mas essa acorda da madrugada, eu estou com vontade de orar, não, mas eu vou dormir mais um pouco. Deus está dizendo através do Espírito Santo: ora, me busca, que eu quero te ouvir. Você vai receber a tua bênção, mas eu quero te ouvir. Deus sabe que nós precisamos, mas Ele quer ouvir de nós. Hoje nós temos esse direito de perguntar: você já aceitou essa troca, de trocar o mundo pela graça do Senhor, ou ainda está tentando pagar por aquilo que Jesus já pagou?
Jesus já pagou a nossa dívida, Jesus tem esse amor por cada um de nós, e Ele nos chama para a sua graça. Não faz sentido nós querer continuar carregando aquilo que Jesus já carregou por nós. Hoje nós somos um povo alegre, porque até aqui o Senhor nos tem abençoado. Observamos que em João capítulo 19, nós vamos entender que muitas pessoas que andavam com Jesus eram medrosos, eram mentirosos, que quando Jesus ele fala assim, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos do pecador e ser julgado, alguns dizem assim, não, eu prefiro morrer do teu lado que fugir. Ele disse, olha, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eu estava dizendo para Pedro que Pedro ainda era um pecador. Pedro não tinha conhecimento do que estava falando. Mas quando chega ali na cruz, o versículo 25 do capítulo 19 de João diz assim: perto da cruz estava sua mãe e a irmã dela e Maria, mulher de Cleopas. Maria Madalena, quando Jesus viu a sua mãe, e quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela o discípulo amado, a quem ele amava, disse a sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. E daquela hora em diante o discípulo recebeu em sua família. 4 pessoas estavam ao pé da cruz com Jesus, as 3 mulheres e os discípulos amados. Multidões andavam atrás de Jesus, atrás de peixe, por causa do peixe, por causa do pão, por causa dos milagres que Jesus fazia. E ainda hoje multidões andam atrás de milagres, atrás de maravilhas, mas não conhecem o Deus do milagre. 4 pessoas estavam ali porque eles necessitavam da graça do Senhor, eles perseveravam aos pés da cruz. A nossa missão é perseverar no pé da cruz. Talvez Jesus perguntava: onde está a 5ª pessoa? Onde está a próxima pessoa? A 4ª pessoa estava com Jesus ao pé da cruz, que era o discípulo que ele amava. As mulheres estavam ali também. E podemos perguntar hoje: será que a 5ª pessoa está aqui hoje para Jesus? Será que a 5ª pessoa somos nós hoje para buscar a presença de Jesus? Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Mas até aqui nós observamos 3 tipos de Páscoa que nós já passamos, estamos celebrados. A Páscoa judaica, que era com carne, erva amarga e vinho. A Páscoa presente, que é o coelho e chocolate. O coelho é um animal fértil, ovos representam fertilidade, e o chocolate um bom negócio. Não temos base bíblica para esse tipo de Páscoa. Se nós falarmos da Páscoa judaica, uma coisa que já aconteceu. Mas Jesus, quando ele celebra a última Páscoa, João já tinha falado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus levanta da última Páscoa, é como se eu dissesse assim: eu sou o próximo Cordeiro, e ministra a Santa Ceia. Então, a Páscoa cristã é a Santa Ceia do Senhor. O pão e o vinho simbolizam o corpo de Cristo, simboliza o presente, lembra o passado e aponta para o futuro. Um dia Cristo voltará. Então, hoje você tem uma escolha: continuar a viver na sua velha vida ou aceitar a troca que Jesus fez por você. A cruz foi o lugar da troca, mas hoje é o dia da decisão. Que troca foi essa? O que significa na sua vida? O que significa na nossa vida Jesus Cristo?
Jesus Cristo para nós é o caminho, a verdade e a vida, e que nós podemos glorificar a Deus por tudo, que até aqui nós somos o que somos, porque até aqui Deus nos tem abençoado em Cristo Jesus. Amém?